que essa paz que reina nesse ambiente, resultado e produto do trabalho dedicado dos benfeitores amorosos, que possa penetrar pelos poros da nossa alma e alcançar o nosso coração, a nossa mente, e nos acalmar, nos trazer o reconforto que necessitamos para confiantemente mergulhar dentro de nós, nos desligar dos problemas, dificuldades e desafios tão próprios da nossa faixa de evolução e nos abastecer de luz, de esperança, de confiança e fé nos momentos que passaremos aqui nesta casa abençoada, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, agradecendo a Deus por esta oportunidade, rogando a Jesus que nos inspire e dilate a nossa consciência para melhor transitar os bons exemplos que Ele nos deixou e para nos beneficiar mais uma vez, nós rogamos permissão e a assistência do alto para iniciarmos o nosso Evangelho desta manhã. Aliás, uma manhã linda, né? De sol, depois de tanta chuva, também abençoada. Mas hoje eu vim agradecendo a Deus. Aliás, essa é uma das funções da prece, né? Os benfeitores, através do Kardec, nos ensinam que orar tem 3 objetivos: louvar, como nós louvamos hoje a Deus, né? Por este sol, pela chuva de ontem. Pedir, que é a nossa faixa mais comum. E agradecer, que a gente raramente faz, mas esses são os 3 propósitos da prece. E esse é um tema que ele é mais do que importante, ele é vital para nós. Primeiro porque de toda a criação, nós somos os seres que temos o pensamento contínuo. Tá? E o que isso quer dizer? O que isso tem relação com a prece? A prece é o nosso pensamento dirigido a Deus, ao alto, mas de uma forma muito especial. O nosso pensamento precisa ter a consciência de que nós estamos numa linha de filiação a Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não é um Deus qualquer, não é um velhinho de barba. A nossa capacidade ainda só nos permite, segundo os benfeitores espirituais, entender que Deus é a causa primeira de todas as coisas, o Criador de tudo. Então, nesta linha de relação, nós sabemos que fomos criados por Deus, mas não fomos criados e abandonados. Nós somos filhos muito queridos. E neste bem-querer, neste amor perfeito, o Pai nos dá de início a ignorância total. Nós nascemos simplesmente pela sua vontade, passamos a existir como individualidade e vamos aqui adquirindo conhecimento nas 2 asas da evolução: a sabedoria, que envolve todo o conhecimento, a inteligência, e o amor, o sentimento. Nós precisamos das 2 para alçar voo. E até onde nós chegamos? Não tem limite. O Pai nos aguarda num processo de crescimento contínuo. Mas nessa longa caminhada, muitas existências nós vivemos.
E quando mergulhamos numa reencarnação como a nossa atual, nós esquecemos das antigas, temporariamente, para que nós consigamos desempenhar a nossa tarefa com o mínimo de equilíbrio, que já está difícil assim. Imagina saber e lembrar de tudo que nós já fizemos, inclusive com aqueles que estão perto de nós, não seria muito produtivo. Então, nós precisamos o tempo inteiro nos reconectar dentro da encarnação, da reencarnação. Mas nos reconectar com o quê? Com Ele, com o amor, com o bem, aquele que emana o bem, o amor, e que não para de trabalhar. Esta conexão com esta consciência, isto se chama prece. Dá para viver sem? Dá, mas é uma vidinha bem bichuruca. É uma vida de matéria. Acorda, dorme, trabalha, se alimenta, volta a dormir. E o crescimento fica muito comprometido. Então, quando nós temos essa consciência de que estamos aqui transitoriamente, nós somos seres espirituais, nós voltaremos para o lugar onde a gente veio, viemos do plano e do mundo real, que é o mundo espiritual. Esse aqui é transitório, é ilusão. Por que é ilusão? Porque tudo acaba aqui, a matéria tem fim. Nós temos no RG a data de nascimento e teremos uma certidão de óbito com a data do final dessa reencarnação. Mas nós não lembramos quando fomos criados por Deus, mas nós não terminaremos. Quanto mais o ser cresce e se expande com as duas asas, mais ele se integra no movimento da vida de toda a criação, dentro daquela lei de que o maior atende o menor, o são socorre o doente, o mais dotado aquele que está incapacitado, porque esta é a lei da vida. Tudo que fizermos diferente é desvio. O objetivo da nossa vida é amar, crescer e servir com esse amor. Então, para que serve a prece? Para durante esse período em que estamos aqui encarnados, nós possamos nos reconectar. Porque o dia a dia tira a gente do foco, do prumo. Principalmente quando a nossa rotina é mais animada, né? Nos dias de hoje, nós vivemos momentos de profundas transformações sociais, morais e espirituais no planeta. Nós vivemos um tempo de transição. Estamos passando de pato a ganso. Estamos passando de planeta de expiação e prova para planeta de regeneração, onde haverá o predomínio do bem. Nós estávamos com o predomínio do mal. Ainda estamos piscando. Uma hora é um, outra hora é outro. Mas já está acontecendo. Já temos grandes janelas de mundo de regeneração. Nós já sentimos isso. Um fastio pela violência, pela corrupção, pela degradação dos valores. Já nos cansa de falar outra vez esse assunto. Então isso quer dizer que nós já estamos prontos para a próxima etapa. Mas ela não chega virando a folhinha. Ela chega com o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação consciente. Ficou bonito isso daí. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Busca e acharás. Já repararam que é tudo ação? Pedir, buscar, bater. É atitude. E a gente achava que era só vir no Paulo de Tarso, tomar passe, água fluida e sair zerado, né? É não.
Isso tudo é bom, mas é bom como um condutor, um corrimão, uma ajuda, um direcionamento. O trabalho é nosso. Ai, que droga! A ilusão tem um preço muito alto. Então, por mais complicado e sacrificial que seja, é bom sabermos que o nosso amanhã está na nossa mão. E toda vez que eu abro mão da condução do meu processo, eu encontro gente interessada em conduzi-lo. Gente encarnada e mais gente desencarnada. Ficaram assustados? Nós já sabemos disso, mas de vez em quando a gente esquece. Então a prece nos mantém focados no nosso objetivo espiritual e ligados ao grande doador da vida. Isso é bom ou é ruim? Não é bom, é ótimo. Porque no dia a dia a gente esquece, e quando a gente esquece, nós começamos a ficar anêmicos espiritualmente. Anêmicos. Aí eu tenho falta de disposição, irritabilidade, vontade de dormir, de sumir, e que mude de nome, não me chame mais por esse nome que eu não atendo. Isso é sinal de que nós estamos precisando orar. Mas como que nós vamos orar? Por muito tempo nós aprendemos a repetir orações maravilhosas, inclusive a deixada pelo Cristo, que se chama oração dominical. A gente chama de Pai Nosso, né? Mas é oração dominical. É lindo, um roteiro, porque ele nos deixou um modelo quando os apóstolos pediram para ele: mestre, ensina-nos a orar. E aí, como a nossa criatividade é utilizada para outros fatores, a gente repete o Pai Nosso. Tem algum problema repetir o Pai Nosso? Nenhum. É lindo. Mas faz 2000 anos que nós vamos fazendo isso. Então, quando a gente começa a falar a primeira frase, nós já engatamos numa sequência que nem sempre atrela o coração. Talvez por isso, certamente por isso, que os benfeitores espirituais e Kardec nos sugerem a prece espontânea, com base naquelas maravilhosas preces que contém o final do Evangelho segundo o Espiritismo, que serve de modelo para orarmos. Mas por que é importante ser espontânea com as nossas próprias palavras? Aliás, a prece em si, ela não precisa nem de palavras, pode ser só o sentimento, mas a palavra ajuda. Então precisa ser espontânea para que nós movimentemos o nosso interior, o nosso sentimento, que vai atrelado ao nosso pensamento. Já que nós não paramos de pensar, então vamos orar com frequência para que nós nos recalibremos. A gente não calibra o pneu do carro? Põe lá na calibragem certa, não tem desgaste, não dá problema no transporte. Nós não nos reorganizamos nutricionalmente. Estou com deficiência aqui ou ali, estou com esse sintoma, então a recomendação: use mais esse alimento do que aquele. Nós vamos ao médico para pedir remédio e assim por diante. Nós somos flácidos, vai para a academia, para de preguiça. Mas e a alma? A alma se cria sozinha. Não é verdade. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. E a prece nos ajuda nesse sentido, que é o nosso esforço para a reconexão com Deus. Então nós vamos na definição de Jesus, que está nas anotações do apóstolo Mateus, no capítulo 6. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Você acha que precisa entrar no quarto? E quem não tem quarto não ora? Tem muita gente que dorme ao relento.
Não, é uma linguagem figurada, dizendo que nós precisamos entrar no nosso próprio íntimo, nos recolher, nos desconectar por alguns instantes do que está acontecendo em volta. Esse movimento já é uma atitude terapêutica, porque você recorre à prece quando você está feliz para agradecer, mas normalmente para pedir: Pai, socorro, não dá mais, já passou do ponto. Então a gente desliga de tudo que está nos solicitando e que nós não estamos sabendo lidar, muitas vezes só reagindo. Quando a gente convive com aquelas criaturas maravilhosas que nos tiram do equilíbrio, que nos acusam, que nos convidam para rolar no chão, e o nosso esforço é de não aceitar, entender que o outro está em desequilíbrio, está doente. Então nessa hora a prece nos faz desconectar desse tiroteio, e quando você entra para o íntimo do teu coração, você já começa se beneficiando, porque para de entrar aquela confusão. Não tem fórmula, lugar, música, sombra, claridade, perfume, tudo que você fizer que ajudar a sua concentração, a sua conexão, o seu desligar-se, ajuda. E aí o Cristo continua nos ensinando, através de outras anotações dos evangelistas, dizendo que nós não precisamos usar um monte de palavras. Compara inclusive dois diferentes representantes do povo hebreu, que um batia no peito bem alto para todo mundo ver que ele respeitava a Deus, que ele era o máximo, e o outro muito acanhado num cantinho, ajoelhado de cabeça baixa, dizer: olha, Pai, eu sei que eu ainda estou longe da perfeição. Esse, na verdade, orou porque foi sincero. Quando você se dirige a Deus, Ele nos conhece profundamente. Então por que precisa pedir, já que Ele conhece? Porque este é o nosso trabalho, nosso empenho, nosso esforço para buscar. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra já há algum tempo, ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz que a misericórdia de Deus é abundante, cai com constância sobre nós. O que nos limita é o tamanho do nosso recipiente de coleta. Ele falou: você vai para o oceano e leva uma xicrinha de café, você vai trazer uma xicrinha de café do oceano. Será que o oceano era pobre para doar? Não. Era a recepção que era pequena. Então nós precisamos ver primeiro se nós estamos com a nossa canequinha para cima ou está para baixo. Porque às vezes a gente pede, mas não abre o coração. Em vez de rezar, a gente quase que briga com Deus. Você não está vendo o que está acontecendo? Olha esse povo que se opôs da minha família. E é aí que está o nosso desafio, o nosso convite para não desconectar da fonte, entender que o outro não está bem, não retribuir o desequilíbrio que nos envolve, mas retribuir com o bem que nós já somos capazes de produzir, nem que esse bem seja o silêncio, que é a melhor prece do mundo, né? Não acusar, não devolver, não falar: agora eu vou provar para você que você está errado. Ninguém quer saber ninguém prova nada para ninguém. A nossa preocupação é conosco. Então nós precisamos aprender a orar, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo a Deus as dificuldades, porque na prece, quando nós pedimos ajuda, o Pai não nos impede de sofrer. Se Ele vê que o sofrimento tem um objetivo de saúde, Ele vai nos permitir continuar em sacrifício, em dor, em lágrima, em suor.
mas ele vai nos estimular para enxergar que essa situação é transitória e que depois dela virá a recuperação da nossa consciência. Não é assim que o médico faz? Você chega com uma fratura exposta e o cara fala assim: não, nós vamos passar o mertiolate e você volta para casa e ore. Imediatamente vai fazer uma redução, sei lá como é que chama aquele negócio, que dói pra caramba, e vai pôr um pino, um parafuso, sei lá o que, que são medidas muito agressivas, mas que vão trazer, com a cicatrização, a saúde. Isso são os nossos médicos, cirurgiões maravilhosos, mas que são imperfeitos. Imagina o pai que é perfeito. Então, para de pedir para acabar com tudo que está difícil. Começa a pedir para enxergar onde você pode mudar e pedir equilíbrio, força e coragem, que é isso que a prece, sempre que nós utilizarmos, nós vamos receber. Resistência, esperança e paciência. O Pai nos vai amplificar isso. Ele não muda as suas leis. Que nós chegamos num momento difícil por nossa própria conta. Eu não lembro. Graças a Deus você não lembra. Mas ninguém sofre à toa, nem por descuido. Toda dor e sofrimento é consequência de alguma ação que nós tivemos equivocada, desviando do caminho do bem e do amor. Então agora precisamos da dificuldade para despertar nossa consciência para não repetir. Isso é amar. Quando nós amamos os nossos filhos, nós cuidamos para que eles aprendam com o próprio erro e para que possam caminhar com as próprias pernas. Nós não vamos na frente deles tomando choque, pancada, para que eles não sofram. Quem não sofre não aprende. Pelo menos na nossa faixa de evolução, né? Nós aprendemos mais com a dor do que com o amor. Haverá dia em que nós aprenderemos com o amor, mas por enquanto ainda temos na dor a nossa mais fiel e forte aliada, porque doendo a gente não repete. Fala: nossa, eu não sabia que ia ser tudo isso, então eu não vou fazer mais. Aprendeu? Aprendeu. Foi cruel? Não, não foi cruel. Foi doído, foi sofrido. E o Pai nos nutre de esperança, de doutrina espírita, de amigo, de desconhecido que nos fala, nos toca, nos oferece alguma coisa, e a gente fala: meu Deus, eu achei que eu estava largado na vida, e olha só o que o Pai... Mas nós precisamos ter olho de ver. Quando nós fazemos o nosso melhor, com carinho, com amor, independente da avaliação do outro, por nós mesmos, nós estamos orando. Então orar é buscar sempre a conexão com o Pai da vida, através de todos os seus representantes. Pode orar a Jesus, que é seu Filho muito amado, ao Bezerra de Menezes, esse Espírito tão dedicado, a Maria de Nazaré, que é Mãe de Misericórdia, que nos socorre a todos. Todas as preces que fizermos a eles passarão por Deus, porque é Ele quem sabe o nosso íntimo, o que nós estamos de fato precisando. Então, quando a gente pedir, façamos como na oração dominical, que a gente tanto usa e que pouco vivencia, dizendo: Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no mundo espiritual. Essa parte a gente fala bem rapidinho para não ouvir, né? Que a gente quer que seja: faça a minha vontade, né? Faz desaparecer aquela criatura insuportável que vive comigo, ou então dá uma passagem para o Iraque para ele não voltar nunca mais. Isso não resolve o nosso problema, isso adia, e é feio, né? Não é cristão. Então vamos aprender a orar assim: Pai, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Tu me amas, a situação está difícil, então me dá força e alívio. E o alívio vem, e a força chega, e a paciência dilata, mas porque nós buscamos.
então nós vamos encontrar. Se você não fizer nada, você também não vai encontrar nada, porque o acesso está fechado, porque o potinho está virado para baixo. Então, pelo menos esse esforço nós vamos fazer por nós mesmos. Ninguém pode abrir mão, e ninguém pode parar de pensar, então não dá para parar de rezar. O Emmanuel, num livro chamado Taça de Luz, na lição de número 17, ele assina, através da mediunidade do Chico, uma mensagem chamada Orar. E um dos itens é assim: reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência da nossa própria necessidade, imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo Misericordioso, na base da confiança perfeita. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que bom, né? Que bom que nós aprendemos, e agora nós vamos poder encarar um ano novo cheio de crescimento, de desafio, de dificuldade, de dor, de renúncia, mas sabedores de que nós precisamos aceitar a oportunidade que o Pai nos oferece. Há milhões de espíritos aguardando por essa oportunidade. Nós mesmos esperamos um bom tempo para que todos os elementos estivessem conjugados para o nosso aproveitamento total melhor. Então, em vez de ficar preocupado que cor que eu vou passar, a virada do ano, quantas ondinhas eu vou pular, o que eu tenho que comer, você tem que aprender a orar e a lembrar que somos todos filhos do Deus Altíssimo, que nos ama tanto, que nos permite errar, mas que exige de nós, para a nossa responsabilidade crescer, que nós colhamos todas as sementes que lançarmos ou que lançamos ao longo do tempo. Isso é amor, isso é crescer. Dá trabalho, mas não é para sempre que nós vamos ter dificuldade. Então a dificuldade que aparecer no relacionamento, no corpo físico, ore dessa forma, colocando o coração, a alma, sabendo que tudo que nós pedirmos seremos atendidos no sentido do aproveitamento, do crescimento espiritual. E não deixemos de servir, porque servir o nosso próximo também é uma prece, e também faz com que nós nos alimentemos. Eu assisti recentemente uma entrevista que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, mas ele falou: olha, sabe aquela experiência de você estar pagando no caixa e fala assim: eu vou pagar o da pessoa de trás, que eu não sei quem é, mas você diga a ela que ela é uma pessoa muito amada. Já ouviram essa experiência? E a pessoa que fez isso nunca tinha feito, deu aquele impulso, e ele disse que ele saiu tão feliz que ele encharcou de um hormônio que eu não lembro o nome, mas que não... Obrigado. Ocitocina. Naminho, quando eu tiver um filho vai se chamar José Ocitocina. Ele saiu inundado de ocitocina. E ocitocina, para quem não sabe, é o hormônio que as mulheres produzem, né? Quando, na hora do parto, aquele momento doce, em que a criança passa, e só Jesus na causa, e muita ocitocina. 2025, que nos aguarde, nós estamos no máximo. Muita paz, muita luz, muita oração para todos. Graças a Deus. Assim, agradecidos profundamente a Deus, a Jesus e aos benfeitores, nós pedimos que esse bem-estar que nos envolve seja dirigido aos nossos lares, aos corações que convivem conosco, aos nossos familiares e amigos, companheiros de trabalho, àqueles que não puderam estar conosco aqui hoje, mas também pedimos por todo o coração que se encontra em aflição e desespero,
para que saibam que sempre há uma esperança através do caminho ensinado por Jesus. Que as nossas vibrações de alegria e de gratidão sejam enriquecidas pelos benfeitores amigos e envolvam o nosso planeta nesse momento delicado de transformação, estimulando os bons e confortando os desequilibrados, para que nós tenhamos o nosso planeta de regeneração a cada dia mais consistente, mais presente, iniciando no nosso coração. Que as nossas vibrações ainda sejam utilizadas pelos benfeitores, onde a sua sabedoria achar o mais importante e conveniente, e que possamos nos encaminhar para a sala de fluidoterapia, onde receberemos o passe, tomaremos água fluidificada, nos preparando assim para a nossa semana e para o nosso ano novo. Muita paz a todos. Graças a Deus.